Vamos então ao último vídeo que fará referência aos nossos pronomes, este trazendo um pouquinho então do pronome indefinido e o pronome interrogativo. São pronomes que não possuem segredo com a utilização deles, a gente vai só conversar mesmo para se apropriar, né, se familiarizar com esses termos. Pronome indefinido, então, é aqueles que fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. A gente diz que são os pronomes que são utilizados quando você busca uma generalização, você não especifica necessariamente de quem você fala. Por exemplo, o caso do alguém. Alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Qualquer um serve. Os nossos pronomes indefinidos, eles são divididos também, né, em variáveis e invariáveis. Alguns exemplos, ó, algum, nenhum, todo, todas, outros, muitos, poucos, certos, vários, várias, tantos, quantos, qualquer, quaisquer. Aqui, inclusive, nos pronomes indefinidos variáveis, nós temos a única palavra da língua portuguesa cujo plural virá no meio e não no final, né? A desinência que marca o plural na palavrinha qualquer vem no meio dessas minhas referências de pluralização. Os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo. Todos eles, então, marcam uma generalização. Inclusive, por marcarem essas generalizações, que a gente tem que tomar cuidado na utilização de alguns pronomes indefinidos dentro do nosso texto. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar todos, todas, né? Nenhum, pouco, porque a gente nunca vai ter informação suficiente para dizer que realmente são todas as pessoas, ou que são muitas pessoas, ou que são nenhuma, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho com esses pronomes indefinidos, justamente por conta da generalização que eles trazem ao meu texto. Algumas observações bem importantes, tá? O pronome algum, quando vier após um substantivo a que se refere, ele acaba assumindo um valor negativo. Por exemplo, dinheiro algum trará sua família de volta. Então, ele tem essa equivalência de dinheiro nenhum. Como ele está vindo, ó, depois de um substantivo, ele altera o próprio valor semântico dele. Tanto que se eu puser algum dinheiro, já muda, né? Algum dinheiro e dinheiro algum. Certa pessoa e pessoa certa. Então, a posição desses pronomes indefinidos altera o valor semântico dele. Ó, exemplo certo, tá vendo? Quando ele vem depois do nome, ele vai passar a se transformar em um adjetivo. Certas pessoas, pronome indefinido. Quando eu digo que encontramos a pessoa certa, esse certa aqui se transforma em um adjetivo. O mesmo acontece com o pronome nada, que pode ter equivalência de advérbio. Nós não estamos nada satisfeitos, tá vendo? Se transforma em um advérbio de negação, justamente porque ele acaba alterando o significado de um adjetivo. E a classe gramatical que altera o significado, né, que altera o valor do adjetivo, é o nosso advérbio. Os pronomes interrogativos, ó, quando, quem, porquê, quanto, onde, qual, eles são empregados, então, esses pronomes, né, interrogativos são os indefinidos, começam como pronomes indefinidos, só que eles são empregados na função interrogativa. Por isso que a gente sempre trabalha os dois juntos. Todo pronome interrogativo é, antes de mais nada, um pronome indefinido, com este papel. Quem, quanto, quais, né? Que, o próprio onde. Os pronomes interrogativos que e quem são invariáveis, enquanto os pronomes, por exemplo, qual e quanto são variáveis. Quanto tempo você ainda irá demorar para chegar?
Os nossos pronomes interrogativos, eles podem tanto aparecer, tá? Em perguntas diretas, quanto em frases interrogativas do tipo indiretas. Podem ser pronomes substantivo ou pronome adjetivo. Essa classificação com relação à pergunta direta e indireta está relacionada somente à colocação, né, a utilização do ponto de interrogação. Perguntas diretas possuem pontos de interrogação. As frases interrogativas indiretas, elas possuem apenas um ponto final. Essa relação de classificação como um pronome substantivo e um pronome adjetivo tem relação direta com a função que eles exercem, né? O pronome substantivo vem no lugar do substantivo, enquanto que o pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo, que a gente também não pode esquecer que os pronomes, eles são determinantes, né? Eles funcionam como um determinante do substantivo. Por exemplo, então, um pronome interrogativo do tipo adjetivo, tá vendo? Eles vêm ao lado do substantivo. Quantos meses faz que você não lava sua roupa? Uma frase interrogativa direta, olha o ponto de interrogação. Como o pronome vem ao lado do substantivo que ele modifica, que ele referencia, pronome adjetivo. Quando ele vem no lugar do termo, do substantivo em questão, é um pronome interrogativo. Quem lavou minhas roupas? As perguntas diretas, então, a prof já explicou, só para deixar bem claro. As perguntas diretas são aquelas usadas ao lado do ponto de interrogação, né? Empregadas no ponto de interrogação. As indiretas são aquelas que não são, né, iniciadas por palavras interrogativas e terminam com ponto final. Gostaria de saber quem falou na reunião. Elas funcionam um pouco com aquilo que a gente chama de perguntas retóricas, né? A gente meio que já sabe qual é a resposta, então ela não inicia aqui com ponto, com um pronome interrogativo, você inicia com a construção de outra utilização de palavra, mas o pronome interrogativo aparece ali dentro do texto, né? Aparece no meio da minha oração e não tem o ponto de interrogação. É isto também o que nós precisamos saber sobre os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos. E aqui a gente finaliza nosso estudo acerca dessa classe de palavras, né? Que é tão longa, que possui tantas divisões, mas que é um elemento de coesão e coerência textual, por isso que é tão importante para a gente. É ele, né, quem vai trabalhar pela clareza e pela limpeza do meu texto, que vai evitar aqueles excessos, né, de repetição de determinadas palavras.